Minha diretoria, gostaria de dizer a vocês que hoje estou vestido com a marca Raiz. Se vocês não conhecem, conheçam porque eu faço parte desse brinquedo novo aqui, ó. Qualidade excelente. E aqui, ó, ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Tem várias camisas lá, dá uma olhadinha, marcaraiz.com.br, você vai se amarrar. Deixa eu dar outra dica para vocês importante. Baixa que entra no meu grupo do Telegram, gente, tá aqui na descrição. Lá tem todas as notificações de vídeo, texto e tal, não sei o que, e às vezes eu não consigo, né, avisar, não chega até vocês, então entra no grupo, é gratuito, fica lá e tal, e recebe a notificaçãozinha quando pinta alguma coisa, tá? Bom, vamos falar do Flamengo. Eu tô um pouco constrangido de ver o torcedor do Flamengo muitas vezes, e até às vezes a imprensa, cobrando que o Flamengo... Bom, mas cadê os reforços do Flamengo? Onde é que estão os reforços do Flamengo? O Flamengo não vai se reforçar nessa janela? O Flamengo não vai fazer contratações? Né? Tá todo mundo se mexendo e o Flamengo não está se mexendo? Gente, a questão de você se mexer, você ir ao mercado é uma necessidade. Né? Como bem diz o Marco Aurélio Cunha para mim, você olha, quando você chega na tua casa de manhã, você vai olhar lá o que você tem para comer, você olha e fala assim, puta, acabou o arroz. O primeiro lugar que você vai olhar é na despensa, que é na base. Né? Tem arroz? Não, não tem arroz. Então aí eu vou lá comprar. Né? Agora, vamos combinar que o Flamengo tem toneladas de arroz. Então não tem nenhuma necessidade do Flamengo sair e pegar as coisas dele para o mercado. Porque você precisa de reforço quando você tem um time com limitações. Quando você tem o time, no papel, o melhor time das Américas, por que o Flamengo precisa de reforço? O Flamengo tem um elenco espetacular. Em que momento, em que lugar do elenco do Flamengo que o Flamengo... Veja bem, eu não estou dizendo para você que o Flamengo não pode ter um jogador melhor em outra posição. Estou dizendo para você onde o Flamengo precisa de reforço. O Flamengo tem um grande goleiro, o Flamengo tem 3 laterais direitos agora, com o Rodinei, Mateuzinho e o Wesley. O Mateuzinho, promessa, muito bom. Felipe Luiz do lado esquerdo. O Flamengo tem ótimos zagueiros, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Né? O Flamengo está cheio de jogador no meio de campo. O Flamengo tem Andrés Pereira, Thiago Maia, William Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, pelo amor de Deus. Né? Vitinho, que pode ser considerado um meia, pode ser considerado atacante. No ataque, o Flamengo tem o Michael, que terminou o ano jogando muita bola. Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e o Pedro. Desculpa, mas exatamente aonde que o Flamengo quer buscar um reforço? Já não ficou meio caracterizado, até pela questão do Pedro e tal, que quando você coloca 2 jogadores de muito alto nível para disputar a mesma posição, isso gera um desgaste, porque os 2 não vão jogar como titulares e tal. Já não, né, você não tá vendo o Diego Costa querendo sair do Galo, o Hulk tá jogando titular e tal. Esse tipo de questão no futebol ele é comum. Então você tem que ter um time titular muito forte e um time reserva que ou ele ele não vai ser tão forte quanto o titular jamais, porque senão não seria reserva, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O time reserva ele é um pouco abaixo do time titular, obviamente. E se você colocar jogadores, você vai lá e contrata o Arana do Atlético Mineiro, por exemplo, faz o quê com o Felipe Luiz? Bota o Felipe Luiz no banco? Como é que faz? As coisas não são tão simples assim. Tem jogadores que o torcedor do Flamengo está pedindo que não tem onde enfiar aqui no elenco do Flamengo, que você não consegue trocar de posição. Você não vai mexer na dupla de zaga do Flamengo, por exemplo. Né? Você não vai mexer. Talvez você possa contratar um grande lateral direito, dispensar o Isla e o Rodinei. Talvez você possa fazer isso. Ok. Tirando isso, você não vai tirar o Felipe Luiz da lateral esquerda. Né? Ou você pode ter deve ter, inclusive, um jovem esperando a oportunidade quando o Felipe Luiz estiver parando, né? Estiver no final da carreira, estiver em queda, e aí você coloca esse jovem para jogar na lateral esquerda. Você vai tirar o William Arão do time do Flamengo, o Thiago Maia não vai ser usado. Né? Ainda tem um menino, o João Gomes também, o Diego, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, de repente, o quê? Esses jogadores vão para o banco de reserva? Não, você precisa de garotos que estejam aptos a entrar no lugar desses caras na hora que esses caras faltarem. Agora, um banco de reservas que tem Vitinho, Thiago Maia, eventualmente, ou Diego, que tem Michael ou Pedro, enfim, tanto faz no ataque. Com a perda do Kennedy, talvez o Flamengo tenha que buscar um atacante, se você não quiser considerar o Vitinho um jogador que pode jogar pelas 2 pontas. Na minha opinião, o Vitinho, por mais que ele seja classificado como meio ofensivo, o Vitinho é um jogador que joga aberto nas 2 pontas, no que você precisar. Você tem o Vitinho para repor qualquer uma das posições, o Pedro para repor o Gabigol. Ou seja, o Flamengo tem peças de reposição no ataque inteiro. Esse elenco do Flamengo é extremamente bem montado. Né? Você pode colocar na conta de quem você quiser. Claro que para o flamenguista já está estabelecido que todos os treinadores, os 3 treinadores que passaram para o Flamengo depois do Jesus, Domenech, Rogério e Renato, os 3 são incompetentes e o Flamengo tem um time espetacular, é um clube maravilhoso, ninguém lá tem defeito e os 3 são uma merda. Isso está estabelecido na cabeça do flamenguista, não vai mudar. Agora, dizer que esse time do Flamengo não é suficiente, né? Dizer que esse time do Flamengo não tem peça de reposição, que não tem um equilíbrio de um elenco, que o Flamengo necessita de reforços, que é um absurdo, o Flamengo não está trazendo jogadores dessa janela, que a diretoria do Flamengo não está se mexendo. Pô, desculpa, mas peraí.
né? Você precisa trazer reforço. O São Paulo precisa de reforço, né? O Flamengo não precisa de reforço. O Vasco precisa de reforço. O Cruzeiro precisa de reforço. E esse time do Flamengo aqui, se você entrar em campo exatamente, se você começar a temporada exatamente com esses jogadores aqui, o Flamengo abre a temporada novamente como favorito a tudo, né? É claro que agora o Flamengo tem novos adversários. Isso é fato. O que não muda o fato do Flamengo ter um timaço, né? O Flamengo tem hoje o Corinthians, que entra num patamar ali. O meio de campo do Corinthians, por exemplo, é melhor que o do Flamengo, né? O meio de campo com Juliano, Renato Augusto, Paulinho e Juliano é um meio de campo que, porra, puta que pariu. São 4 jogadores, né, de seleção brasileira. São 4 jogadores dificilmente a gente vê jogando junto no futebol sul-americano. Se todos vão render tudo que eles podem... Não, e ainda tem o William, né? Esqueci do William, que pode jogar mais à frente. São os 5 jogadores ali que eles podem jogar juntos ou não e tal. Vai depender de como é que o Silvinho vai montar. Mas entrou o Corinthians na tese, né, no começo da temporada, no discurso, o Corinthians entrou no bolo. O Palmeiras já está no bolo, é o campeão da América e continua no bolo. O Atlético Mineiro está muito forte no bolo. Agora, uma coisa é você escolher, ou você optar, ou você ter em mente como flamenguista, que o Flamengo tem que ser o único clube com condições de ganhar campeonatos o ano inteiro, e essa foi uma realidade durante 1 ano ou 2, né? Hoje não é mais e não vai ser, e tomara que não seja, porque você não tem graça nenhuma. E outra coisa é você estar no nível dos grandes adversários. O Flamengo está no nível dos grandes adversários e até um pouco acima em relação ao elenco, né? Em relação aos jogadores reservas e tal. Agora, esperar ou forçar que não, o Flamengo tem que ter, não tem que ter. É natural que outros clubes cheguem e se aproximem do Flamengo, porque sempre vai ter um trem que puxa o resto, né? Que puxa os vagões. O Flamengo tem sido esse trem. O Flamengo levou o patamar do futebol brasileiro aqui e agora os outros vão buscar. Só que tem um teto, né? Tem um momento que o Flamengo não chega ao faturamento de 2 bilhões, então o Flamengo fatura 1 bilhão, né? Temos ainda uma crise no Brasil, pandemia, etc., uma crise mundial, né? E aí você não consegue passar disso. Então esse é o faturamento do Flamengo, esse é o dinheiro do Flamengo, esse é o time do Flamengo, está excelente, não tem nenhum motivo para que os flamenguistas achem que isso aqui é insuficiente ou que o Flamengo tenha que sair correndo na janela por causa disso. Chegaram adversários e o Flamengo que seja competente de ganhar desses adversários tendo melhor elenco do que eles. Ponto. Você vai ter melhor time titular? Eu acho que tem alguns momentos hoje que já dá para discutir. O Atlético tem algumas posições, em alguns momentos que ele é melhor que o Flamengo, tem alguns meio de campo do Corinthians é melhor que o do Flamengo, talvez o sistema do Palmeiras, por jogar junto com o mesmo treinador há 3 anos, seja melhor que o do Flamengo nesse sentido, mas o Flamengo tem aqui no papel todas as condições e estrutura para fazer frente a todos esses times. Então não tem nenhuma urgência, eu não consigo ver nenhum motivo para esse alarde e reclamações do Flamengo não estar buscando reforço, porque realmente o Flamengo não precisa de reforço. Se ele tiver, é um luxo dele, mas ele não precisa.